meu jovem erudito. Você já assistiu o filme Amadeus? É um dos meus filmes preferidos. É um filme longo, mas que eu consigo ver ele várias vezes sem me cansar. Eu simplesmente adoro ver. Mas que maldito helicóptero, mano. Eu simplesmente adoro ver filme com compositores, e ainda mais quando eles aparecem tocando, fazendo palhaçadas, como é o caso do Amadeus. Se você já assistiu o filme, já sabe da rivalidade que supostamente existiu entre Mozart e Salieri. O filme retrata Salieri, que foi um compositor muito importante na época, como um cara que tinha uma inveja doentia do Mozart, né? Mas será que Salieri invejava mesmo Mozart a ponto de planejar a morte dele? Antes de você saber, já vai se inscrevendo no canal, clicando no sininho para ativar as notificações e deixando o seu joinha. A história é a seguinte: o então compositor da corte austríaca, Antonio Salieri, teria ouvido falar de um jovem talento que seria capaz de produzir belíssimas obras musicais. Curioso, Salieri comparece a um concerto de estreia na corte e se depara com uma personalidade totalmente contrária ao que esperava. Mozart, o autor da música que o encantou, se mostrou pervertido e infantil, o que causou indignação do compositor italiano. Com o tempo, Salieri vai tendo cada vez mais contato com a obra do jovem Wolfgang e vai cada vez mais se encantando com ela e, ao mesmo tempo, invejando o seu autor. A partir de então, Salieri desenvolve uma inveja doentia. E é a partir daqui que os boatos que existem há séculos se diferem da história do filme. Os boatos dizem que Mozart foi envenenado por Salieri, enquanto que o filme só mostra o italiano encomendando o Requiem para Mozart e, posteriormente, assistindo definhar. Mas essa história não passa disso, de um boato. Vou lhe explicar. De fato, um deles tinha motivos de sobra para ter inveja do outro. Mas este, pasmem, era Mozart. Sim, Mozart tinha muito mais motivos para invejar Salieri do que o contrário. E eu vou lhe contar o porquê. Enquanto Mozart tinha que se virar com encomendas de mecenas endinheirados ou turnês caça-níqueis pela Europa, o Salieri tinha um dos melhores empregos de músico da época, que era o de compositor oficial da corte austríaca e diretor da orquestra do Teatro Municipal de Viena. Não era qualquer coisa. Enquanto Mozart fazia uma turnezinha chumbrega pela Itália, o Salieri compunha a ópera que inaugurou o Teatro Scala de Milão, que é o teatro de ópera mais importante do mundo. Até dando aulas, a diferença era absurda. Enquanto o Mozart não teve nenhum aluno importante, Salieri deu aula para o Beethoven, para o Liszt, até para o Schubert ele deu aula. Você tem noção do que é isso? Quando Mozart teve algum sucesso estreando a ópera Don Giovanni em Viena, ele foi ofuscado pela estreia de uma outra ópera chamada Tararé. E adivinha de quem era essa ópera? Do Antonio Salieri. O público vienense recebeu a ópera de Salieri com tanta empolgação que o coitadinho do Mozart ficou de lado. Além disso, só encontram-se menções respeitosas sobre Mozart nas cartas de Salieri, o que nos leva a crer que eles tinham alguma proximidade e provavelmente se davam muito bem. Afinal, ambos eram grandes músicos. Mas então por que raios esse boato surgiu? Pois bem, Mozart morreu muito jovem, né? Pouco antes de completar os 36 anos. A causa da morte foi febre reumático-inflamatória, de acordo com um diagnóstico talvez não muito confiável da época. Uma semana após o falecimento do mestre de Salzburg, apareceu numa publicação alemã o boato de que Mozart teria sido
envenenado. Era um boato meio infundado, já que essas doenças que matavam rapidamente eram bem comuns naquela época, ainda mais com o tratamento precário que eles tinham. Mozart foi tratado na base de sangrias com sanguessugas e intervenções cirúrgicas com instrumentos enferrujados. Seria mais bizarro se ele não tivesse morrido. Mas aí, esse boato teria servido de base para outro boato. 30 anos mais tarde, lá por volta dos anos 1820, o estilo vanguardista de Mozart teria caído na graça dos compositores do romantismo, que passaram a desprezar o estilo conservador e ultrapassado de Salieri. Os românticos adoravam Mozart, se inspiravam nas obras dele, e como o próprio nome diz, românticos, criaram um boato fantasioso de que Amadeus fora envenenado pelo velho mestre italiano. Ninguém sabe como esse boato surgiu, mas era bastante previsível que alguém inventasse um final trágico para a vida do maior músico de todos os tempos. Os românticos adoravam histórias assim. Salieri ainda estava vivo quando essa história foi criada e jogada ao vento. A repercussão que ela teve gerou algumas intrigas e atormentou a vida do italiano. Não demorou muito para que surgisse uma suposta confissão de crime em 1823, época em que Salieri ficou internado em um hospício. Aqui vale lembrar que era bastante comum as pessoas terminarem a vida em hospícios naquela época. Primeiro porque a falta de higiene e a precariedade nas técnicas medicinais expunham as pessoas às mais diversas bactérias que infectavam o sistema nervoso e deixavam elas senis, esclerosadas e com problemas mentais em geral. E segundo, porque o hospício era o lugar onde conviviam os loucos, os velhos gagás, as crianças com deficiência mental, os esquizofrênicos em geral. Ou seja, era um blend de asilo com manicômio e a pai. All in one. Então Salieri, 2 anos antes de morrer, supostamente assumiu a culpa e disse em 1823 ter envenenado Mozart. Esse boato teria se consagrado. Aí tem alguns relatos. Em 1830, o escritor russo Alexander Pushkin escreveu o drama Mozart e Salieri, no qual descreve a cena em que Salieri derrama veneno na bebida de Mozart. Essa cena foi revivida várias vezes depois, primeiro na ópera Mozart e Salieri, que Rimsky-Korsakov compôs em 1898. Depois, na peça Amadeus, que Peter Shaffer escreveu em 1970. E, finalmente, no filme homônimo, que Milos Forman dirigiu em 1984. Ficou para a história essa versão, por mais improvável que ela fosse. Mas isso tudo para você ver que o que se vê em Hollywood não corresponde com a verdade. Os filmes criam uma historinha interessante, mas sem compromisso com a verdade, para você querer assistir ao final. Senão você não aguenta assistir o filme inteiro. Do ponto de vista dramatúrgico, é muito mais interessante mostrar Mozart como um importantão e o Salieri como um pobre coitado, né, que não consegue chegar aos pés do austríaco. Porque aí você estará enaltecendo o enaltecido e rebaixando o menos importante. Mas isso os românticos fizeram muito bem lá atrás. Fizeram uma história dramática para imortalizar os compositores que lhes serviram de fonte de inspiração. O filme nada mais é do que um reflexo dessa ideia de que Mozart triunfou com seu estilo vanguardista sobre o decrépito estilo rococó. Essa é a verdadeira vitória. Essa vitória foi não só responsável pela difusão da obra de Mozart já no século XIX e pelo quase completo esquecimento das obras de Salieri. Salieri teve muita glória em vida, já Mozart só depois de morto. E aí fica a minha pergunta, qual dos dois você preferiria ser? Você preferiria
ter sucesso em vida ou ter muito, muito sucesso após a morte? E é isso. E você que quer aprender a tocar piano, conheça os cursos da Lord Music Academy. Lord Music Academy é a minha escola online de música. Tem cursos de piano, cursos de teoria e percepção e curso de produção musical. Clique aqui no link da descrição desse vídeo e se inscreva para as aulas gratuitas. Eu tenho certeza que você vai adorar. Até mais ver, meu Wolfgang!